Fala galera, povo de Deus, aqui é o Ferreira novamente. Estou aqui em Mateus capítulo 7, versículo 13, fazendo um estudo aqui, para nós meditar um pouco aí na palavra do Senhor, no ensinamento. A palavra diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, apertado é o caminho que leva à vida. Pouco há que encontre, né? Aconselhai vós por dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobo devorador. E aqui diz: pelo fruto conhecerei, porventura escolhe-se uva dos espinheiros ou figo dos abólios. Agora aqui, o Senhor está falando aqui sobre porta estreita. Muitos crentes, evangélicos acham que não, aquela igreja, aquela denominação, ela tem uma porta larga, né? Ele está falando aqui, mas aquela outra tem a porta estreita. Aqui Cristo não está falando de religião nem denominação inventada por ninguém, não. Ele está falando aqui dele mesmo, que ele é a porta, ele é o caminho. Ele está falando de si próprio. Ele fala que o outro caminho conduz à perdição, e porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida e pouco ao encontro. E aqui, ele está explicando, dizendo que é a vida, ele era a vida, Cristo é a vida. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então isso aqui não está falando de religião inventada por ninguém, nem de denominação que alguém inventou, né? Porque aquela denominação não tem uso e costume, né? Que o homem ali não inventou um uso e costume ali para que as pessoas que andam ali, não, eu ando de calça, outro anda de bermuda, aí é pecado. Não é nada disso, isso aí é bobeira, isso é besterol. Aqui está falando de coisa, de vida eterna, estou falando de algo maior, estou falando de pensamento de Deus, de caminho do Senhor. Estou falando dele mesmo, estou falando de babaquice inventado por homem, não. De ideias tolas de homem, não. O apóstolo Paulo diz que a igreja de Deus não tem tal costume. Aí você pode falar para mim, mas então vai andar de qualquer. Não, a gente não pode andar sensual. Se eu sou um servo de Deus, eu sei que eu estou errado. Andar mostrando o meu corpo, né? Se eu sou servo de Deus. Mas eu não acho pecado a pessoa andar de bermuda. Quem falou que é pecado? Um pastor, uma vez, ele cobrou de mim, que eu dava aula na denominação lá, e aí um dia eu estava, um dia domingo não, foi no dia de sábado. Domingo eu sempre dava aula de manhã lá, então isso foi no dia de sábado. E eu peguei e joguei bola com os meninos aqui na rua, e eu estava de bermuda. E aí veio uma irmã e me viu, e essa irmã foi lá e me encaguetou para o pastor que eu estava jogando bola com bermuda. E aí quando eu chego lá no outro dia lá para dar aula, ele falou: não, você não vai dar aula hoje não, eu quero conversar com você. E colocou outra pessoa lá para dar aula, né? E eu fui lá conversar, e ele chegou em mim e falou para mim que um homem santo de Deus não podia usar bermuda. Aí eu dei risada, cara. Eu falei: então um homem santo de Deus não pode usar bermuda. Vamos abrir a porta, que nós estávamos na salinha dele. Falei: vamos abrir a porta, que agora é lá para dentro. Aquelas mulheres tudo sentadas de sainha lá, mostrando toda a canela lá, as pernas. Aquilo lá para você, pastor, é lindo, né? Aquilo lá você não pode ir, porque você gosta, né? Nossa, ele ficou irado. Não pode falar assim comigo, que eu sou homem de Deus. Mas aquilo lá você gosta, né? Agora, perna de homem, né? Quem quer ver? Perna feia de homem, quem quer ver? Então eu penso assim, isso aí são coisas inventadas por homem. Isso é vergonhice de homem. O homem inventa essas coisas aí para mandar na casa de Deus. Isso aí são conversas de lobo. Agora aqui ele fala assim, até vós por dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Esses que são o caminho da perdição. Jesus é o caminho para a vida. E os lobos, falsos profetas, né, são caminho para perdições. E muita gente caminha, né,
por esses lobos, né? Caminha pelas ideias deles, caminha pelos ensinos deles, né? E vão à perdição. É isso que ele está falando. Ó. Ele pode falar, ele fala aqui, ó, porque estreito é a porta e apertado é o caminho que leva à vida. E pouco há o que encontra, né? Pouco há que encontre. Então agora ele fala aqui, ó, cautelar vós, pois, dos falsos profetas. Ele falando para a gente ter cautela dele. A gente tem que julgar o que eles estão falando. Se é verdade mesmo aquilo, se aliar fruto. E o fruto nós sabemos que são fruto do Espírito Santo, que é amor, bondade, longanimidade, né? Essência, né? Não aparência. Às vezes a gente vê um pregador pregando bonito lá, vê aquele cara todo inchado, todo com ternão lá, né? Parecendo um ator de novela, um político lá, e a pessoa, nossa, que cara ilustre, né? Que cara que fala bonito tal, e fica tudo encantado por aquilo. E às vezes tá pegando heresia, pegando mentira. Eu não tô dizendo que todos pegam heresia, não tô falando isso. Mas às vezes tá pegando heresia, pegando mentira. Sai ali, às vezes é sepulcro caiado, por, tá travestido de ovelha, é um lobo travestido de ovelha. E você tem que analisar o que ele fala. Se você vai numa denominação, o pastor ali prega uma palavra e você examina a escritura e aquilo não tem na escritura sagrada, você já tem que ficar meio alerta ali sobre ele. Tem que ter cautela sobre ele. E aí na próxima a mesma coisa, na outra você já sabe que ele ali não é um profeta de Deus, mas é um falso profeta. Então a gente temos que ver, ó. Ele fala, pelo seu fruto eu conhecerei. Porventura escolhe ser uva dos espinheiros ou figo dos sabores, você vai pensar que isso aqui é obra. Isso aqui é falando do fruto. Fruto que dá quando você prega o evangelho, você planta, né? Ali tem que dar fruto. E aquele que não dá fruto, ele planta um falso evangelho, que fruto que vai dar? Vai dar fruto sim, mas fruto, ó, fruto mau. São pessoas má. Porque hoje tem igreja que tem o lobo lá pregando lá sobre prosperidade. Não estou falando que prosperidade é pecado. A gente também pode ter prosperidade, não é pecado. Mas lá o lobo está pegando só sobre isso. Pegando a heresia, não pega o evangelho. Aquelas pessoas que são fruto lá, que está produzindo lá, elas também vão ser atraídas por mesmo interesse. É como diz, raposa em covil de lobo, né? Raposa esperando, né, a sobra do lobo. E ali você vê aquela igreja cheia de raposa. O lobo tá ali, pregando ali, né? Querendo arrancar a carne das ovelhas e as raposas esperando também para também comer uns pedacinhos ali, para também aproveitar também. Então eu penso assim, cada um escolhe o lugar que ele vai, né? Um verdadeiro servo de Deus, até o hino que ele ouve, ele escolhe, ele vê que aquele hino está falando de vingança, está falando de autoajuda, ele não ouve aquilo, porque aquilo para ele não presta, aquilo lá é besteira. Agora o louvor que ele vai ouvir, ele escolhe, é aquele que adora um Senhor mesmo de verdade. É igual a pregação, só que a pregação não está honrando o nome de Deus, não está falando mesmo do Evangelho, ele não quer nem ouvir aquilo para ele não vale nada. Aquilo ali como diz o apóstolo Paulo, amaldiçoado seja todo aquele que prega um outro evangelho. Então aquilo se torna maldição. Aí você pode falar, mas é a palavra de Deus, é a Bíblia que ele está pegando lá. Gente, a Bíblia, ela é uma benção, ela é maravilhosa, é santa, mas o falso profeta, o lobo, pode usar aquilo que é santo para fazer o mal. Ele pode usar, é como a lei. A lei, ela quando ela ficou enferma pelo pecado, não é que a lei era mal, mas aquilo que era bom se tornou mal para o homem. Que aquilo que era santo se tornou mal para o homem. Não que a lei é má. A lei é santa e maravilhosa, mas só que o pecado, né, inflamou ela, usou da ocasião para enganar o homem. É assim os lobos. Os lobos usam, né, da palavra de Deus para enganar as pessoas. Por que eles usam? Porque as pessoas confiam na palavra de Deus que estão ali. Então acham que é verdade. Por isso tem que julgar. Julgue tudo que o homem prega. O apóstolo Paulo fala, julguei
tudo aquilo que seja pregado. Então você tem que julgar. Não é a pessoa em si, não é o coração da pessoa, mas o que ele está falando. Se ele estiver falando algo que você olha na Sagrada Escritura e é verdade, você concorda, mas se ele começou a falar algo mentiroso, você não concorda com ele. E muitos dizem assim, mas você tem que ouvir pelo um ouvido e deixar sair pelo outro. Não, porque quando é um pastor, às vezes um cara que está pregando a verdade, ele não gosta, ele quer expulsar o cara da igreja. E quando é um falso profeta, ele quer que a gente ainda seja simpático com aquela pessoa. A gente está cansado de ouvir isso na igreja. Não, se aquilo que é bom para você, você pega com a mão. Aquilo que não for bom para você, você joga fora. Né? Porque o pastor simpatizou com aquele outro lobo, né? Às vezes ele também é um lobo, daí está simpatizando com o outro, né? Da mesma alcateia, né? Então daí está simpatizando com aquele. Mas aí tá a palavra de Deus, irmão. O que a gente vê aqui, ó, né? Porque estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida. Cristo é o caminho da vida. Ele leva, ele é a própria vida. Então, eu deixo essa palavra aí, né? Que Deus abençoe todos no nome do Senhor Jesus. Amém.